Explica pra gente o que você vai falar na palestra, sem contar tudo. E quais são os seguros que é importante que o engenheiro, que o arquiteto, que o construtor conheçam? Por favor. Excelente. Primeiro, obrigado pelo convite, Adriana. Muito bom estar com você, com a Ana Flávia. Você deu uma ênfase bem interessante, né? Primeira coisa que vem em mente em um acidente é a perda de uma vida, né? Um acidente que deixa a pessoa inválida ou pode vir a perder a vida. Esse é o ponto. Só que atrás disso a gente tem outras situações que podem comprometer financeiramente, né, a empresa. De que maneira? Então, através de uma perda material, né? Então, nós vamos abordar nessa palestra maneiras como se proteger em possíveis eventos de sinistros no canteiro de obra, né? Então, você pode ter um içamento de um equipamento ou uma estrutura e ela fatalmente vir a cair, a colapsar do equipamento e atingir alguém que está passando embaixo, um veículo ou uma propriedade de terceiro. Então, a gente vai abordar todos esses assuntos. E quando a gente fala de seguros... Muro de vizinho também? De vizinho também, principalmente porque normalmente de vizinhos, 60% das reclamações em acidentes em obras, né? Representa 60% das reclamações nas seguradoras, né? Tá. Então, para vocês terem uma ideia de números, quando está se executando as fundações, quando você está aquele momento de trepidação no solo e começa a rachar os imóveis vizinhos, é o momento que começam as reclamações numa apólice de seguro de risco de engenharia. Mas além da apólice de risco de engenharia, existem outras maneiras de proteções, como responsabilidade civil profissional, que é extremamente importante para engenheiros, arquitetos, né, médicos, enfim, para todas as profissões extremamente que têm aquela responsabilidade, né, como profissional. Nós vamos falar da responsabilidade civil geral, que é aqueles seguros que cobrem aí as atividades como um todo, atividades empresariais que estão sujeitos a causar danos a terceiros pelas suas operações, ou seja, pelo simples fato de existirem, né? E também a questão aí dos seguros de risco de engenharia, que é mais importante. Então, acho que o conceito é exatamente maior sensibilização ou conscientização do público que vai estar conosco lá nessa feira, com o objetivo de trazer realmente maneiras de proteger as suas obras de eventos súbitos e imprevistos que podem acontecer. Posso perguntar? Pode? Lógico, por favor. O seguro de responsabilidade civil, no caso que você falou de profissional... Profissional, para né? engenheiros, Engenheiros, arquitetos. arquitetos, né? Você falou até do médico. Eu sempre Isso. falo para os meus alunos, né? Que um médico, se ele fizer alguma bobagem, ele perde uma pessoa na mesa. Que já é péssimo. Um engenheiro civil, que eu sou civil, se ele faz alguma coisa errada e cai no telhado de uma igreja, podem ter 300 pessoas embaixo. Então, assim, o risco por não fazer bem feito o que deveria ter sido é muito grande. E aí, claro que tem imperícia, imprudência, e aí vai embora. Mas a questão é, a nossa realidade é muito séria, a nossa responsabilidade é muito grande. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CAL, eles têm justamente essa função de fiscalizar a profissão para a proteção da sociedade. É isso que às vezes as pessoas ficam, mas o CREA não faz nada por mim. A função do CREA é proteger a sociedade, a função do CREA é garantir que as atividades estejam sendo desenvolvidas por profissionais capacitados. Então, se você denunciou uma obra, chegou lá, não tinha um engenheiro responsável, o CREA vai notificar até que tenha. A partir do momento que tem um profissional responsável, o CREA saiu. Porque tem um profissional responsável. Perfeito. A hora que tem um profissional responsável, a gente quer o seguro. Né? Porque isso. aí a gente precisa... A responsabilidade civil eu preciso ter para cada projeto ou é minha? E o risco de engenharia eu tenho para cada projeto? Só para eu entender como funciona a contratação. Mas perfeito a sua colocação, sua dúvida é muito pertinente. A responsabilidade civil profissional ele pode ser contratado das duas formas. Ou por uma exigência contratual, em que você tem um contrato e nesse contrato existem algumas regras em relação aos seguros, e aí você precisa contratar um seguro individual para aquele contrato, para aquele projeto, ou você pode contratar um seguro anual renovável. Então, você, pela sua experiência, você faz a contratação de uma apólice de seguro, né? A seguradora vai te apresentar uma condição para aquilo que você faz, para a sua atividade profissional, e daí essa apólice é renovada anualmente. Ou seja, ela vai proteger você para todos os projetos que você executar em território nacional por um ano, né? Então, você pode ter 5
projetos sendo executados simultaneamente e está protegido nesses 5 projetos. Existe uma diferença entre os seguros de responsabilidade civil e risco de engenharia, o que é importante falar também. No engenharia, é um seguro voltado para o projeto que está sendo executado, para a obra, né? O dano físico, enquanto está em fase de execução, para todo o período de execução desse empreendimento. É um seguro um pouco diferente do seguro de automóvel, né? O seguro de automóvel a gente renova anualmente. Esse seguro você contrata com o início, a partir do momento que se descarrega o material na canteira de obra, e a conclusão desse projeto é quando você desmobiliza o canteiro de obra. Então, todo esse ciclo vai estar coberto numa pólice risco de engenharia. Então, se acontecer um erro de projeto, um erro de execução, eventualidades em relação a incêndio, né, que pode acontecer, fenômenos da natureza, que é o que a gente está vendo com muita frequência, né? Então, tudo isso é alvo de cobertura dentro do risco de engenharia. Já o RC profissional é um seguro individual, profissional, né? Então, eu posso não estar mais naquela obra, eu entreguei aquela obra, e o problema pode se manifestar muito depois de eu ter entregue aquela obra. Uma falha, um erro, uma omissão, alguma coisa pode culminar num erro e aí automaticamente aí dando um prejuízo financeiro ao terceiro, que é quem vai ser beneficiado pela pólice de seguro.